Fala, investidor, tudo bom com você? Nessa aula eu vou falar sobre o Tesouro Selic. Na aula anterior eu falei sobre a poupança e nessa aula vamos aprofundar aqui em outro ativo de renda fixa, onde eu vou te explicar como ele funciona, tudo que você precisa saber. Liquidez, o rendimento, para que ele serve. Também vou calcular aqui o rendimento, vou fazer um cálculo com você na prática e vou deixar aqui a minha opinião, se vale ou se não vale a pena o Tesouro Selic. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, a única coisa que eu vou te pedir é para você deixar a likezira e se inscrever no canal para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui do Tesouro Selic. Bom, o Tesouro Selic é um investimento de renda fixa, né? É um investimento extremamente seguro. Eu diria que ele é mais seguro que a poupança, que é um fator importante, né? Na outra aula eu falei que a gente tem que analisar o risco do investimento, a segurança. Então, quando a gente fala do Tesouro Selic, é um ativo extremamente seguro. Mas por que ele é seguro, né? Não é porque eu estou falando que ele é seguro, quer dizer que ele é seguro. O Tesouro Selic ele é extremamente seguro porque você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal. Então, dentro da renda fixa, quando você for investir em renda fixa, é muito importante, primeiramente, você entender para quem você está emprestando o seu dinheiro. Porque todo investimento de renda fixa, ele vai ter a mesma característica. Você vai emprestar o seu dinheiro e vai receber uma taxa sobre o montante que você emprestou. Então, no caso do Tesouro Selic, o fato de você emprestar dinheiro para o governo federal faz com que seja um investimento extremamente seguro. Por quê? Por exemplo, se você for emprestar para um banco, a chance de uma instituição financeira, principalmente se for um banco pouco conhecido, é mais fácil o banco quebrar ou o governo federal. Então é muito mais difícil, né? O Brasil inteiro quebrar. Se o Brasil quebrar, você pode saber que a última coisa que você vai precisar preocupar é com seus investimentos. E agora, por exemplo, tem investimentos que você empresta dinheiro para uma empresa. A chance de uma empresa quebrar é maior. Então isso aí é algo que você sempre tem que saber, tá? Para quem você está emprestando seu dinheiro quando você vai investir. Então o fato de emprestar para o governo federal faz com que seja um investimento extremamente seguro. Ele não tem a garantia do FGC, mas é porque o FGC é para a instituição financeira, um banco quebrar. O governo não vai quebrar, tá? Então esse aqui é o primeiro ponto. Segunda questão, ele tem um rendimento diário. Então aqui é uma vantagem, por exemplo, se você for comparar com a poupança tem que aguardar 30 dias para o dinheiro render. No caso do Tesouro Selic, se você colocar o seu dinheiro lá, você vai ver que de um dia para o outro vai render um pouquinho. Então, por exemplo, você investiu, deixou lá 20 dias, você vai ter o rendimento ali em cima de 20 dias, diferente da poupança. Tá? A poupança você colocou, menos de 30 dias não rende nada. Em relação à liquidez do Tesouro Selic, a liquidez é algo muito importante que eu já comentei, né? Você precisa sempre considerar, analisar a liquidez na hora que você for investir. A liquidez do Tesouro Selic, ela é D+1. O que isso quer dizer? Que demora um dia útil para o dinheiro cair na conta. Então, se você pedir para resgatar na sexta, vai cair lá na segunda-feira. Se você pedir no sábado, não vai chegar no domingo, você vai receber na segunda-feira. Eu considero que isso aí seria uma certa desvantagem se comparado com a poupança, porque a poupança, se você precisar do dinheiro no domingo, você consegue o dinheiro no domingo. Então aqui o Tesouro Selic tem essa desvantagem. Porém, eu considero de certa forma até como um certo benefício, tá? Se você olhar dependendo da ótica que você olhar. Porque imagina o seguinte, você foi lá, Deus livre guarde, aconteceu, sei lá, um sequestro, você perdeu o celular, por algum motivo a pessoa conseguiu acessar a sua conta, a gente sabe que não é fácil hoje em dia, mas pode acontecer de você perder o celular ou da pessoa forçar você a abrir o seu aplicativo ali e o Tesouro Selic ela não vai conseguir resgatar na hora, ela não vai nem achar esse Tesouro Selic. Muito provavelmente não vai achar. Agora, se tá num investimento que você resgata no mesmo dia, a pessoa, vamos pôr lá, tem CDB com liquidez diária que você resgata no mesmo dia. Então, às vezes a pessoa está ali com 20, 30, 40 mil no CDB e por algum motivo a pessoa consegue acessar, ela vai resgatar e vai mandar aquele dinheiro para a conta dela na hora. Então, tem esse risco a mais. Então, é algo que você precisa estar ciente também, mas, por exemplo, teve um imprevisto muito grande no domingo, você precisou de dinheiro no domingo, você não consegue, tá? Isso aqui é uma característica do Tesouro Selic. Além de analisar a liquidez, é importante você analisar o risco de você ter que resgatar antes do prazo. Então, no caso do Tesouro Selic, você pode resgatar quando você quiser, que você não vai resgatar no prejuízo, tá? Às vezes pode ser que você não ganhe nada, se for um prazo muito curto, mas não vai resgatar no prejuízo, que também é importante você considerar. Por quê? Porque tem investimento
que você vai conseguir resgatar em D mais 1, mas você colocou 10 mil lá e na hora que você foi resgatar tinha 9.950, você perdeu R$50 porque ele oscilou para baixo. Então aqui você tem essa facilidade, né, de resgatar em um prazo curto, né, você resgata rápido e resgata sem correr risco de sair no vermelho, beleza? Agora o ponto mais importante que todo mundo está querendo saber é sobre os rendimentos. Como funcionam os rendimentos do Tesouro Selic? Ele é um ativo pós-fixado, tá? O que quer dizer pós-fixado? Pós-fixado é que ele vai acompanhar um determinado índice, um determinado indexador e vai variar de acordo com a variação desse indexador. Daniel, me explica melhor, ficou meio confuso. Bom, o Tesouro Selic, ele está atrelado à taxa Selic. Daí tá fácil de entender. Tesouro Selic, taxa Selic. Então, o que quer dizer o fato de ser pós-fixado? Hoje, a taxa Selic está em 10,75. Se daqui um ano a taxa Selic cair para 10%, ele vai começar a render a partir do momento que a taxa de juros cai, o rendimento dele cai. Se a taxa de juros subir para 11%, ele vai começar a render uma base em cima de 11%. Se a taxa Selic for para 15%, ele vai render anualmente, obviamente, né? O rendimento mensal vai acompanhar essa taxa. Então, quando a gente fala pós-fixado, quer dizer que a variação dele, ela vai variar de acordo com aquele indexador, diferentemente de um ativo pré-fixado. Quando a gente fala de um pré-fixado, vamos dar um exemplo, tem um ativo que ele está pré-fixado em 10%. Independentemente se está subindo, se está caindo, no final do prazo, na hora que você for resgatar, ele vai render os 10. Ele já está pré-estabelecido. O pré quer dizer que ele já está pré-estabelecido o rendimento. O pós quer dizer que esse rendimento ele vai variar de acordo com o indexador. Então, no caso do Tesouro Selic, ele está indexado a Selic e ele vai variar de acordo com a Selic. Ou seja, quanto mais a Selic sobe, mais ele vai render, entre aspas, porque na verdade teria que considerar a inflação, mas não vou falar sobre isso agora, tá? Mais ele vai render e quanto mais a Selic cai, menos ele vai render. Simples assim. E outra informação muito importante é que o Tesouro Selic, ele é um investimento que ele incide cobrança do imposto de renda sobre o lucro, tá? Então, você precisa saber que isso só paga imposto de renda sobre o lucro. Vamos supor que você colocou 10 mil, você está com 11 mil, você vai pagar imposto em cima do lucro que foi R$1.000. Você não vai pagar imposto em cima dos 11, tá? O imposto de renda, ele incide sobre o lucro. Lembra sempre disso, que isso é importante. E é uma tabela regressiva, já vou te mostrar a tabela. E também tem uma taxa que é cobrada pela B3, que é de 0,25% ao ano. Beleza? Quando a gente fala da tabela regressiva, repara o seguinte: quando você deixa até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto sobre o lucro. Então, se deixar um tempo curtíssimo, o imposto vai ser maior. Se você deixa de 181 até 360 dias, vai para 20% de imposto. Se você deixa acima de 360 dias, já cai para 17,5% até 720 dias. E acima de 720 dias, cai para 15%. Ou seja, o mínimo que você vai pagar de imposto de renda é 15%. E esse imposto de renda ele já é retido na fonte, tá? Você não precisa emitir DARF, não precisa pagar nada. Na hora que você resgatar, o governo já vai lá e vai morder uma parte. Agora eu vou fazer aqui uma simulação para você ver, né, como funciona o rendimento do Tesouro Selic. Eu sei que você deve estar curioso e eu vou te explicar melhor para que ele serve e se vale a pena, beleza? Antes de fazer o cálculo e te explicar se vale a pena ou se não vale a pena investir no Tesouro Selic, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou fazer uma análise da sua atual carteira e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. E basicamente a única coisa que você precisa fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, clica agora mesmo, primeiro link na descrição desse vídeo, e entre em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então vamos lá, estou aqui no site do próprio Tesouro, tá? O site do Tesouro Direto, vou deixar aqui disponível para você acessar depois,
Mas tá aqui, ó, Tesouro Direto, tal, tá aqui o site. E aí eu vou colocar aqui o Tesouro Selic 2027, vou colocar que eu estou investindo hoje, 27/9/2024. Vamos colocar aqui o prazo de um ano, para você entender, né? Daniel, quanto que rende em um ano? Vamos ver aqui agora. Valor investido, vou colocar aqui 10 mil. Taxa de rentabilidade no investimento. Essa taxa, eu até não esqueci de comentar, aqui ó, ele rende aqui o Tesouro Selic, ele rende a Selic, que é o que eu falei, o pós-fixado, né? Varia de acordo com a Selic, mais 0,06. Então a gente vai colocar aqui o 0,06. 0,06. Taxa de administração, a maioria dos bancos e corretoras não cobra, tá? Se você for investir, dá uma olhada nisso, mas eu coloquei aqui zerado. E aqui a taxa Selic no período, que atualmente é 10,75. E aí eu vou mandar calcular. Mandei calcular, aí o que apareceu? Tem o prazo, o valor investido, a rentabilidade bruta, sem considerar o imposto. Aqui tem o valor bruto investido, o valor no resgate bruto, né? Aí tem a taxa de custódia, que é a taxa da B3. A alíquota média caiu para 17,5%, que é o que eu te mostrei ali no slide anterior. E aí deu o imposto, né, de 189. Repara que esse imposto, ele vem sobre o lucro bruto, tá? Sobre o lucro bruto aqui, ó, sobre esse lucro que teve aqui, que foi 1.000 e pouquinho, tá? E aí, o valor líquido de resgate, desconsiderando o imposto, seria 10.871, que daria uma taxa líquida de 872. Então, basicamente, esse aqui seria um rendimento considerando, obviamente, a taxa atual. Se a taxa subir, esse retorno vai mudar. Outra observação importante, tá? Esse aqui é o retorno nominal, a gente chama isso aqui de ganho nominal. Se você quiser saber o ganho real, você teria que abater aqui a inflação. Então, se a gente abater a inflação no período, esse ganho cai mais ou menos pela metade. Salvo engano, a inflação está em mais ou menos 4,45, algo assim, o IPCA nos últimos 12 meses. Então, se a gente abate a inflação, né, você chega no ganho real. Então, por isso que a renda fixa, né, quando a gente pensa a longo prazo, eu não gosto tanto. Por quê? Porque ela não tem aquele fator explosivo e aí tem a inflação que reduz consideravelmente o retorno, tá? Mas aqui vamos trabalhar com isso aqui. O que você vai resgatar é isso, tá? Se você tivesse colocado 10 mil, a Selic mantesse a mesma, você resgataria esse valor aqui, daqui a um ano, sem considerar a inflação. Se eu considerar a inflação, aí o retorno não seria 8,72. Beleza? Beleza. Agora, Daniel, para que serve o Tesouro Selic? Ele é um bom investimento? Ele não é? Bom, o Tesouro Selic, ele serve muito bem para objetivos de curto prazo. Por exemplo, se você tem uma reserva de emergência, ele vai servir muito bem para reserva de emergência. Por quê? Porque você pode resgatar o seu dinheiro sem correr risco e vai ter um retornozinho, ele vai render alguma coisa. Ah, eu vou viajar daqui em 1-2 anos, vou fazer uma viagem aqui dentro do Brasil, é uma boa opção. Ah, Daniel, eu estou juntando para me dar entrada no meu apartamento, é uma boa opção de investimento. Ah, Daniel, eu estou juntando para me trocar de carro, é uma boa opção de investimento. Vai depender também do prazo, porque às vezes pode acontecer, eu vou resgatar daqui 3-4 anos, pode ser que tenha um outro investimento de renda fixa que esteja pagando um pouco mais. Mas falando de prazo curto, 1 ano, 2 anos, curto prazo, é uma ótima opção de investimento. Outra coisa, dentro de uma carteira de investimento de longo prazo, ele também tem a sua utilidade. Daniel, você não acabou de falar que é ruim renda fixa para longo prazo? Mas porém, se você é um investidor mais conservador, é complicado você colocar o seu dinheiro todo na bolsa. Por quê? Porque a bolsa ela pode cair 10, 20% em um ano. Imagina você colocou o dinheiro todo lá e você colocou 100 mil e está com 80 mil. Você vai ficar preocupado. Então, se você tem uma parcela do seu patrimônio no Tesouro Selic, aquela parcela não vai cair. Pelo contrário, ela vai subir. Então, ela serve para dar uma protegida na sua carteira e você pode resgatar esse dinheiro, se a bolsa cair muito, e usar para comprar mais barato. Então ele entra dentro de uma estratégia, uma carteira de longo prazo, principalmente em cenários que a bolsa está muito cara. Eu vou explicar isso melhor sobre isso em outras aulas, tá? Não se preocupe, mas basicamente é um investimento sim, extremamente seguro que serve muito bem para objetivos de curto prazo.